Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora falar hoje aí do nosso estudo, o que aconteceu no preço, falar um pouco das movimentações, do que o preço fez, o que deixou de fazer, para que a gente possa ter aí para amanhã as melhores marcações aí, tudo que tem direito para a gente ter um bom pregão. Só queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer, ajudar cada vez mais pessoas. E eu tenho certeza que isso não custa nada, tá? Então, depois da vinheta, vamos falar do que aconteceu no mercado. Então, bora lá, né, galerinha? Vamos falar aí desse pregão, o que foi que aconteceu. Mas antes da gente passar aqui para o TradingView, eu queria só fazer uma observação. E vocês viram que eu deixei um tutorialzinho no fim de semana sobre o gerenciamento de risco do NinjaTrader, né? Depois daquela bobeira que aconteceu comigo na sexta-feira. O gerenciamento de risco ele serve para proteger, né? Então, conforme eu já mostrei para vocês, agora eu estou tendo que correr para recuperar essa conta, né? Aos pouquinhos. E hoje quase que eu afundei ela. De novo. Só que agora não foi por erro, foi por uma questão de atenção que galera que está operando tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque o Ninja ele tem aqui no menuzinho dele todas as contas que você opera. E eu estou fazendo o teste da mesa e estou operando na conta real. O que eu fiz? Quando o preço chegou aqui, ó, eu vou até tirar hoje eu tive a paciência, né? Não quis adivinhar. Esperei o preço chegar no ponto de retração, que era lá o ponto de parada dos 60 minutos, tá? Esse order block aqui. Tinha inclusive essa outra linha azul aqui que eu deixei, que era o teste de polaridade aqui, ó. Tá vendo? Dessa região. Então, ou seja, o preço segurou lá e foi ali que eu esperei para efetuar a compra. Porém, eu fiz uma cagada hoje, que é o seguinte, eu tinha selecionado aqui 5 contratos para operar na conta do teste da mesa, para pegar uma compra aqui no teste da mesa, fazer ali meus 150 dólares e fechar, e depois partir para operar com calma na conta PA. Só que quando eu executei a ordem, o que estava aqui era a conta PA, com 5 contratos. E aí, o que aconteceu foi que, para minha sorte, eu tinha cadastrado o gerenciamento de risco. Tudo bem, minha sorte não, que ele não teria me estopado, né? Que essa aqui era meu alvo, era assim, ó, meu stopinho era aqui abaixo do order block, 46 dólares. E o alvo lá no teste daquele fundo, né? Só que, como eu entrei com 5 contratos, deixa eu só ampliar aqui para vocês entenderem, né? O meu stop aqui estava 46 dólares. Eu entrei com 5 contratos aqui, ó, no fechamento desse candle acima dos 50% do order block e o stop logo abaixo. Porém, com 25 dólares aqui embaixo, ele me estopou. Por que ele me estopou? Porque aqui é 46 dólares por contrato, ou seja, nessa regiãozinha aqui, ó, nesse fundinho aqui, dava 25 dólares o contrato e eu estava com 5. Né? Então, na verdade, nem 20, foi 20 dólares, porque eu estava com 5 contratos. E aí, quando ele foi fazer o teste para baixo, ele me zerou. E aí opa! Aí, quando eu fui ver, eu estava na conta PA e aí eu tomei 100 reais, 100 dólares de stop, né? Então, assim, isso serviu de lição, porque aí depois eu calmei, parei, fui fazer outras coisas. Aí eu fui operar na conta do simulador, né? Que aí vocês viram aqui que eu mostrei ali no Instagram os resultados, né? Fiz ali os 120 dólares na conta simulador. Depois eu peguei aqui uma subidinha no simulador com a mão mais leve, né? E aí depois, à tarde, sim. Aí depois que o preço andou, movimentou e tal, quando ele fez esse movimento aqui, ó, até estava pelo 2 minutos, postei lá no grupo, né? Quando ele segurou nesse movimento aqui, ó. Aí eu peguei
essa comprinha aqui com 3 contratos até o order block. Pá, pagou, tirou os R$100 negativo, me deu ali o lucrinho de 60 e 59 dólares aqui, ó, e aí eu consegui fechar o dia positivo. Mas foi uma bobeada que eu dei lá embaixo, que poderia ter pego essa subida e ter recuperado bem mais a conta, né, se fosse com menos contrato. Aí eu tive, sim, eu desabilitei o gerenciamento de risco para poder fazer essa operação aqui, porque eu acho que assim, o gerenciamento de risco vocês têm que ter cadastrado justamente para isso. Deu uma bobeira, pum, ele te trava e te executa. Então aí você não tem o que fazer, aí você vai parar e pensar. E foi aí que eu fiz. Parei, pensei, fui para a conta simulador, deixei ele lá cadastrado, fui para a academia. Na volta da academia, agora de tarde, com a cabeça fria, tranquilo. Depois dessa subidinha que ele deu aqui, ó. Opa, dessa aqui. Segurou, tinha deixado o imbalance aqui, testou 3 vezes, aí eu arrisquei a compra aqui com o stopinho aqui embaixo e o alvo no 50% do imbalance. Foi assim, ó, foi cirúrgico. Pum, pagou. Me tirou do vermelho, fechei plataforma, acabou, voltei o gerenciamento de risco, tá lá meus 100 dólares de gerenciamento de risco. Muita atenção agora amanhã para operar com um contratinho só, para pegar as movimentações de leve, meus 30 dólares de stop, ou seja, posso tomar 3 stops no dia ou pegar um trade, tá tudo certo, que é 3 para 1, né? Então se eu pegar um trade, eu faço ali meus 100 dólares e tá fechado o dia, tá? Então fica essa dica aí para vocês, para que a gente possa não cometer mais esses erros, tá? E no índice aqui, só para mostrar para vocês, antes da gente passar para o gráfico, também foi bem amarrado hoje o índice, eu fiz compra aqui, ó, nesse fundo, só que ele começou a se segurar, amarrar e eu zerei aqui, eu estava zerando aqui porque eu estava com 20 contratos, aí por isso que fez 200 e pouquinho, porque eu também tinha que levar a filha na escola e tal, e não ia ficar tarde operando, aí depois que eu fechei ele aqui, ele subiu. Porque eu tinha entrado aqui com os 20 contratos, com o meu alvo aqui, ó, que pagava meus R$1.100 da meta. Como ele ficou encebando aqui e eu tive que sair para levar o filho na escola, azerei com 200 e poucos reais, fui embora e índice deu. Tô devagarzinho aí, esse teste tem tempo ainda, tem mais 40 dias pela frente, aí tem mais 25 pregões. Então tá bem tranquilo para fazer o teste com calma. Então não tem por que se desesperar. Deixa ele quieto lá, amanhã é um novo dia, amanhã é super quarta, não se esqueçam disso, tá? Então, turma, vamos aqui passar para o TradingView para a gente seguir no nosso estudo. Então vamos lá, né, turminha? Vamos falar do gráfico aqui, que é o que interessa, para a gente ver aqui o que é que aconteceu com o preço hoje, né? Inclusive a galera do treinamento hoje foi bem esperta, porque essa marcação aqui que eu tinha feito foi o tema da aula de ontem, né? Que a nossa aula de imbalance ontem, e eu falei para eles, ó, fiquem espertos com essa região aqui, ó, e se o preço abrir e vier testar aqui, pode dar uma possível venda. E aí foi o que os caras fizeram, todo mundo fez essa vendinha aqui. Eu não opero abertura de mercado, né? Estava esperando o preço estava esperando que ele chegasse ali, mas primeiro candle de 5 minutos eu não opero, não tem jeito, né? Então por isso que eu não fiz essa venda, mas a galera fez, teve uma galera que postou lá no grupo. E essas marcações, elas são fatais, turma. Inclusive depois, ó, onde o preço vem parar é justamente o teste de região. Tá? Então isso aí tem que ter muita atenção e é uma das coisas que mais respeita o preço. E o que a gente tem para amanhã aqui, ó? Vamos lá. Vamos botar no 15 minutos aqui que acho que vai ficar mais claro. Que a gente tem essa região de order block aqui que está vindo ser testada, tá? Lembrando, né? Eu já falei antes, mas não custa falar de novo. Muita atenção amanhã com a super quarta, tá? Amanhã é dia violento, porque amanhã tem anúncio tem FONC, tem anúncio de taxa de juros, tem um monte de coisa importante aí para acontecer. Vocês percebam que aqui na parte de cima, as regiões elas vão ficar as mesmas, tá? Porque esses order blocks aqui, eles não foram mitigados, ok? O preço veio testar essa região aqui e desceu.
O que ele deixou aqui foi uma nova região, que a hora que a gente coloca nos 5 minutos, né, a gente tem aqui, claro, uma regiãozinha de atenção, mas é uma região importante, tá? Então aqui vocês também precisam prestar atenção para uma possível movimentação do preço, visto que... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, deixa eu aliviar um pouco essa cor, para deixar o dos 5 minutos nessa corzinha aqui melhor, tá? Então assim, ó, vocês precisam ter atenção em relação a isso, para justamente a abertura dele ainda vir testar essa zona aqui, tá? Estejam atentos quanto a isso. E aqui, ó, nós temos um ponto decisivo. Se ele romper daqui para baixo, aí ele vai vir testar essas regiões aqui, ok? Aí pode ser que ele vá fazer um movimento de retração. Aqui tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente marca a nossa zona Premium Discount desse movimento como um todo, né? Não, é aqui. Essa aqui. Quando a gente marca a nossa zona de Premium Discount aqui, né? A gente percebe que ele já está chegando nos 50%, tá? O 50% é bem esse imbalance aqui. Então, muito cuidado com as tomadas de decisão aí. Tá, turma? Fiquem atentos quanto a isso. Aqui, assim, ó, eu não vou encher mais o gráfico de marcação. Eu vou colocar aqui no 15 minutos e... Aqui nesse 15 a gente marca de novo aqui embaixo, ó, essa base, tá? Que aqui é um outro ponto de parada do preço. Percebam que é teste, né? Ó, teste de topo rompido, tá? Então, vale a atenção como sendo um próximo alvo do preço, tá? Aí, caso ele passe aqui, ele vai testar a região de baixo, tá? Muito cuidado nisso. Mas o importante é vocês saberem que a gente já está aqui, ó, próximo de uma região de 50% do movimento, ok? Então, aqui é meio do caminho, é perigoso as tomadas de decisão aí, beleza? Então, atentos a isso aí. Bora falar do dólar, ó. O dólar ele só fez na abertura hoje de manhã, ele fez um sweep lá no fundo, respeitou essa região desse order block, e aí o que puxou ele para cima foi a zona de liquidez lá de cima. O que a gente tem aqui agora? Nos 5 minutos, a gente tem essas duas regiões aqui de cima que elas continuam válidas, tá, turma? Esses dois order blocks aqui, eles continuam válidos. Eu só vou esticar eles, porque essas regiões aqui são as próximas regiões de teste. Lembrem-se, o dólar ele começou a fazer movimentos de quebra de estrutura, tá? Ó, bem clara a quebra de estrutura. Para que possa ter uma venda no dólar e continuidade, ele teria, agora que nessa movimentação, ele teria que fazer um novo topo, voltar a quebrar esse fundo, para aí sim dar venda. Ou ele perder esse fundo aqui amanhã, tá? Né? Deixa eu só fazer um desenho melhor. Vou perder esse fundo aqui amanhã, aí sim ele poderia estar fazendo uma reversão. Ainda assim, desculpa, perdendo esse fundo aqui, tem esse teste aqui, ó, que ele ainda existe essa possibilidade, tá? Porque o range, a gente toma cuidado, porque o range maior é esse cara aqui. Beleza? Então, assim, cuidado com o dólar, tá? Agora ele chegou numa região vendedora, mas ele ainda está fazendo topos e fundos mais altos. Então, vocês precisam ter atenção. E olha que engraçado que é aqui, ó. Olha essa zona aqui, como ele travou no gráfico de 5 minutos. Quantos candles, olha aqui, ó, de cabeça chata. Estão vendo? E zona forte, ela segurou o preço, só que depois quando rompeu, rompeu de uma vez.
e agora ele está voltando para fazer o reteste. Tem esse imbalance aqui embaixo, que vocês precisam estar atentos, certo? Então, a movimentação aqui pode sim ser essa daqui, ó, tá? De continuidade. Muita atenção na abertura do pregão amanhã, ok? Eu vou até deixar marcado aqui esse order block do 5, né? E aqui na parte de baixo também tem essa região aqui que é importante também dos 5 minutos. Tá? São as duas zonas aí para vocês terem atenção em relação à parte de baixo. Beleza? E aí os alvos lá de cima são aqueles, ok? Vamos só acertar aqui para deixar tudo belezinho. Feito? Então, doleta, isso aqui que a gente tem de estrutura para amanhã. E aqui é o que eu falo, tá? Cuidado dessa zona aqui. Essa região aqui, para que ele não venha fazer aqui, ó, um sweep de liquidez para continuar descendo. Afinal de contas, a tendência principal é essa aqui, tá? Ele ainda está caindo, apesar de ter chegado no alvo, tá? Aqui é o alvo, fundão. Lembrem-se muito bem do zoom. Ele ainda tem uma bela retração para ir lá atrás buscar. Então, muito cuidado em relação a isso no dólar. Beleza? EURUSD. Vamos lá. Gráfico de 15 do euro. Olha só a movimentação. Isso aqui, ó. Eu falei ontem, no estudo de ontem, atenção aonde que era. Olha onde ele deu a venda, tá? Gente, se vocês começarem a prestar atenção nessas regiões aqui no Forex, vocês vão se lavar, a galera que está vindo para o Forex, tá? Mas assim, ó, foquem, tá? Foquem no ativo e operem ele, beleza? O que a gente tem aqui agora, ó? Vamos botar aqui no gráfico, ó. Voltou para fazer o reteste dessa região aqui dos 50% do imbalance dos 60 minutos, tá? Bateu aqui no 50% cirúrgico, inclusive nessa região dessas POC aqui, ó. Só endireitar aqui. Agora isso aqui é uma mitigação, tá? Ele pode acontecer agora dele dar sequência, tá? Mas para dar sequência ele precisa perder o fundo, aí voltar a testar e dar continuidade. Atenção amanhã, tá? O euro versus o euro-dólar vai se movimentar bastante com a notícia. Então, muita cautela amanhã, tá? Em relação a esse ativo. Tenham muito cuidado, porque aqui, ó, nós temos essa região aqui, ó, bastante liquidez, certo? Tem esse order block aqui que ficou, ó, esse carinha aqui do 15, tá? Então, aqui são as regiões, só que atenção, tá? E se o preço chegar aqui e der uma possível compra, lembrem-se que é compra contra tendência, uma compra para vir até esse imbalance aqui, ó, para descer, ok? Cuidado, tá? Cuidado. Eu não vou marcar esse imbalance aqui ainda, porque esse imbalance não está validado, né? Não é que ele não está validado, esse fundo aqui não foi rompido, tá? Então ele precisa vir aqui, para depois ir lá, para depois ir aqui. Beleza? Então, atenção aí nessa movimentação. Euro, eu não, USD-JPY, tá? O que eu falei ontem, tá? Falei pela questão aqui, ó, sweep, viram, ó, sweepou e foi para o topo. Voltou na região de order block, outra compra. Gente, o USD-JPY voltou compra, tá? Muito cuidado. Inclusive, até pelo price action ele deu operação, ó.
rompimento de LTB, voltou para fazer o reteste e depois subiu, tá? Então, até aí funcionou. O que a gente tem aqui agora? Se ele não perder esse topo, deixa eu só marcar aqui. Se ele não perder esse topo, ele vai vir buscar essas regiões aqui de baixo, tá? Para dar continuidade aqui, ele tem que definitivamente romper aqui. Ele tem que continuar aqui, depois voltar e dar sequência nessa movimentação, tá? E amanhã estejam atentos aí às informações aí do FONC. Eu tô lembrando porque a gente tem muita coisa para prestar atenção. E aqui tem essa região aqui, ó. Tá? Ó, essa zona aqui desse meio aqui, tá? Nessa pó. Prestem atenção numa possível movimentação nessa região aí, tá? Mas lembre-se, o SDJPY, ele trabalha muito com sweep, tá? Então, que nem deu aqui a abertura ontem, ele fez o sweep, deu a compra, voltou de novo aqui, deu outra oportunidade de sweep aqui, ó. Então, é assim a movimentação dele, tá? E ele é muito, eu falo, tem uma disparidade muito grande com o dólar e também tem interferência do mercado externo, tá? Bora agora falar do ouro. Ó, o ouro contrário, né? A gente tinha marcado de novo, ó. A gente tinha marcado o order block lá em cima, a nossa região. A abertura dele foi buscar o reteste. Preste atenção nisso, tá? Galera que está começando a operar o mercado lá fora, prestem atenção nisso. Veio buscar o reteste, deu a compra. Chegou no alvo, deu a venda. Tá? Galera no XAUSD aí, só seguindo o zone to zone nos trades aí que tá dando boa. Beleza? O que a gente tem aqui agora? Eu tenho esse order block lá atrás, só que eu tenho essa região aqui que eu vou deixar marcado, tá? Ó. Ô, mouse. O mouse está muito sensível. Tem essa região aqui desse imbalance. Fair Value Gap, ok? Aqui tem esse order block aqui, que é uma região que precisa de atenção, porque agora ele chegou no alvo. E aí é o seguinte, ó, os alvos são lá para baixo, tá? Tem esse aí, eu tenho esse outro carinha aqui, ó, que eu acho que ele vai buscar, tá? Pelo seguinte, amanhã, dependendo da notícia, se for favorável para a economia, o ouro despenca, tá? Lembre-se que a correção dele com a moeda é inversa. Se o mercado financeiro tá bom, o ouro cai. Se o mercado financeiro tá ruim, o ouro sobe. Essa é a correlação dele. Então, vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. Beleza? Então, atentos aí para essas movimentações, porque esse order block aqui ainda é um order block caro, tá? Eu não vou nem marcar ele aqui, porque eu tenho isso aqui, ó. Tem uma zona de liquidez gigantesca aqui embaixo. Então, aqui é o seguinte, esperar perder esse fundinho aqui, voltar e vender, se for o caso. Beleza? E aí vai buscar os imbalances lá de baixo. Bora falar aqui então do Nasdaq. Nasdaq hoje foi bom pra caramba. Só não foi melhor para mim por causa de um detalhe que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, né? A questão da mão errada que eu entrei aqui embaixo, que era para ter pego essa compra. Ele veio testar o imbalance aqui, esse imbalance inclusive dos 60 minutos, tá? E agora ele está dando continuidade. Olha só. Gráfico de 15, né? Nós temos os alvos lá para cima. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Ó. Esse aqui é gráfico. Esse aqui é um order block do 60, tá? Deixa eu só marcar aqui direitinho. Ó. Região de order block dos 60 minutos.
tá? OBVH. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente traz 15, nós temos esse imbalance aqui embaixo, tem essa outra regiãozinha aqui em cima, mas, de novo, atenção na região de inversão de polaridade. Aqui, os stops estão todos aqui. Então, muito cuidado que ele pode dar uma espancada para cima amanhã, caso ele confirme essa quebrinha aqui, tá? Porque ele chegou no alvo. Quer ver, ó? Quando a gente tira o zoom, bota para os 60, vocês vão ver, ó, que ele chegou no alvo dos 60 minutos. Por isso que ele reagiu, tá? É aquilo que eu sempre falo. O Nasdaq, ele reage muito nos 60 minutos, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Agora, se ele não subir, teremos alvos na parte lá de baixo, tá? Próximo ponto de parada é lá embaixo. Naquele order block lá embaixo, tá? Vou deixar ele até alongado lá, que é porque a movimentação do próximo alvo é lá, certo? Mas para isso ele não pode ganhar essa região aqui, ok? Então, cuidado aí, atenção a essas movimentações aí no Nasdaq. Beleza, turminha? E no S&P 500 também mais ou menos a mesma leitura que a gente tem, tá? Aqui, ó, vocês percebam, ele chegou pertinho desse imbalance aqui, mas não chegou a tocar. Então, ele tem alvo ali, tá? Ainda pode, sim, ir buscar ele. Deixou, inclusive... Ó, eu tenho aqui, ó. Opa! Ó. Imbalance. FVG, só vou anotar aqui para vocês se entenderem. FVG 60, tá? FVG 60, ok? Quando a gente volta para o 15, nós temos aqui nessa região, eu vou até tirar esse aqui lá de cima, ó, um ponto importante aqui do preço, esse Fair Value Gap do 15. Vocês viram hoje como ele vai buscar. Então, muito cuidado, porque ele pode amanhã dar esse sweep aqui para continuar caindo, tá? Tudo vai depender de como que o preço se comporta. E aí, ó, se você ainda quiser acompanhar, você ainda tem isso aqui, ó. Essa zoninha, a nossa famosa linha da liquidez, tá? A LTBzinha aí do varejo, famosa zona de liquidez que a gente tem aí para acompanhar o preço. Então, muita atenção, inclusive para uma possível movimentação de sweep nessa zona aqui, tá? Mais ou menos assim, mas não é tanto assim o coisa não, tá? Certo, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso. Um grande abraço a todos e até amanhã no nosso pregão. Fui!